bloco 2 agora, de entes da administração indireta. Eu falei que quem indica os diretores das agências reguladoras? O presidente da República após a aprovação do Senado. Qual era a lei das agências reguladoras em regime especial? Era a lei 9986 de 2000. Qual é a lei hoje? 13.848 de 2019. Quem cria a administração direta? Quem cria a administração indireta? Desculpa. Quem cria a administração indireta? É a direta. Ela tem hierarquia, já que ela criou? Não. Ela tem o quê? Controle. Mas pode ser chamada de qual outra forma? Controle, controle finalístico, tutela administrativa, supervisão ministerial e vinculação. Dentre as cinco formas de controle, qual é a maior forma de controle? Supervisão ministerial. Fechou? Estamos aí? Existe aí uma mudança também, que houve o novo CPC em 2016, porque as autarquias elas gostam de privilégios fiscais, processuais e tal. Elas tinham prazo no processo em dobro para recorrer, em quádruplo para contestar. Isso caiu por terra, não existe mais prazo em quádruplo. É prazo em dobro para recorrer e prazo em quádruplo para contestar. Ok, pessoal? Vamos seguir? E aí vem também aquela situação da OAB que entrou nesse processo, que o STF não sei o que, qual o nome que a OAB tem que ter. Se perguntar, a OAB é uma autarquia? Não. A OAB é o que? Decora, queridos. Isso pode aparecer na prova. A OAB é uma entidade sui generis. Ok? Só decora isso. OAB, entidade sui generis. Tranquilo? Autarquia, pessoa jurídica de direito público. Isso já caiu em prova, já apareceu. Então, dito esses detalhes, eu quero trazer para vocês uma leitura breve de algumas coisinhas ricas aqui, só para vocês entenderem sobre um pouquinho mais dessa situação. O que eu queria deixar claro é a mudança dos diretores das agências. Isso é importante demais. Que eles tinham um prazo. Por exemplo, mandado de 5 anos hoje, né, que era 3, hoje de 5 anos, e a quarentena que era de 4 meses, hoje são de 6 meses. Vamos dar uma passeada rapidamente agora para vocês, porque a parte grossa, a pegadinha maldade que eu queria que vocês soubessem, eu já falei. Ente da administração direta tem 4 regras. É a personalidade jurídica, que uma autarquia tem personalidade jurídica própria, responde pelos seus atos. Temos também a lei específica, já falei, a autarquia é criada por lei. Qual a lei? Lei específica. Fecha comigo. Dito isso, na aula passada eu tinha falado sobre autarquia, fundação pública, empresa pública e sociedade de economia mista. Cuidado, a autarquia é criada por lei. E as outras são autorizadas à sua criação. Mas cuidado, as outras são autorizadas à sua criação, então cada uma tem sua lei própria. Não. O artigo 37, inciso 19, vai falar que as fundações públicas é por lei complementar. Não cai nessa pergunta. A autarquia é criada por lei específica, as outras são autorizadas à sua criação, cada uma tem sua lei própria. Isso é pegadinha de concurso. Cada uma tem sua lei própria, não. Fundação pública é por lei complementar. Empresa pública e sociedade de economia mista deixa seguir o seu fluxo. Mas fundação não cai nessa casquinha de banana. Vá lá, artigo 37, inciso 19 da nossa Carta Política, Constituição Federal. Tamo junto? Dito isso, finalidade. Finalidade disso é o quê? É a lei específica, que as autarquias já com a finalidade determinada. E o controle, que é a forma que tem, né, de controlar a direta, controlar a indireta. Não existe hierarquia, existe controle. Quem escolhe os entes da administração direta e indireta são os da administração direta, tranquilo, né? Por exemplo, quem escolheu o dirigente do INSS foi o ministro da Previdência, do INCRA foi o ministro da Colonização e Reforma Agrária. A escolha é feita pela supervisão ministerial, como eu já havia dito, que é a maior forma de escolha, a supervisão ministerial. Beleza? E aí tem, as autarquias gozam de regime de fazenda pública, beleza? Pessoas de direito público, e vamos de vamos. O que seria essa atividade típica de Estado, que eu falo? Que é a atividade? É o exercício do poder de polícia, é a prestação de serviços públicos. O que é regime de fazenda pública, candidato? Polícia. As autarquias gozam de privilégios processuais. Era, antes de 2016, pelo novo CPC, era prazo em dobro e em quádruplo. Em dobro para recorrer, em quádruplo para contestar. Hoje é o quê? Em dobro, em dobro. Tudo em dobro. Tamo junto. Prazo em dobro para recorrer, prazo em dobro para contestar. Beleza? E aí a gente passou falando sobre que as agências reguladoras, né, são autarquias em regime especial, mudou a lei,
Já falei como é que funciona a situação dos dirigentes, que o presidente indica, o Senado tem que aprovar, que o mandato hoje não é de 3 anos, é de 5, a quarentena não é de 4 meses, 6 meses, batemos isso firme aí, entendeu? Porque eles têm que perder. O diretor tem que perder aquele vínculo, aquelas senhas, aqueles contatos todos. Por isso que ele fica em casa ganhando esse dinheirão todo, como se o diretor fosse. Entendeu? Beleza? E vamos para dentro. Falei que a OAB é uma entidade sui generis. Para finalizar, existe agência executiva. Isso aqui não aparece muito prova, mas vamos lá. Agência executiva não tem regime especial, é uma autarquia comum, não é autarquia em regime especial de nada, ela não tem nenhuma lei especial, ela só tem status de agência executiva. Celebra aí um contrato de gestão. As agências executivas não precisam licitar contratações de até 20% do valor do convite, é por meio de um decreto que ela é qualificada. A agência executiva é uma qualificação contratual, dispensa de licitação dela é em dobro, enfim. Não tem costume de aparecer falando sobre agência executiva, mas perceba que é totalmente ao avesso aí das agências reguladoras, que é agências reguladoras em regime especial. A agência executiva não tem regime especial, é autarquia comum, não é autarquia em regime especial de nada, não tem nenhuma lei especial, só tem status, só celebra contrato de gestão. Ok? Beleza, pessoal? Então, em relação aos entes da administração direta e entes da administração indireta, eu queria passear com vocês só nessa situação. Lembrando aí que houve a mudança, né, pela ADI 3026, falando sobre a OAB. Eu já falei sobre isso e quero ratificar isso aí, que a OAB é uma entidade sui generis. Queridos, o que eu queria fazer é o seguinte: ente da administração direta, para mim, nada mais é do que um complemento, falar um pouquinho mais de organização administrativa. Que na organização administrativa eu falo de centralização, não delega nada para ninguém, administração, descentralização, delega para 4 pessoas, 4 entes, que são as mesmas pessoas, os mesmos entes da administração indireta, autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade, economia mista. Eu não quero que o aluno meu caia numa pegadinha dessa. A autarquia é criada por lei específica. E as demais são autorizadas à sua criação. Mas cuidado, fundação pública, lei complementar. Agora deixa as outras 2 para lá, com cada uma com a sua lei própriazinha ali. Fechou? Então, galera, eu tinha que falar com vocês em relação a isso aqui. Eu falei, né, que o que mais aparece na prova, que não vai cair, porra, 3, 4, 5 questões de organização administrativa com ente da administração direta. Vamos perguntar uma de organização administrativa, ou no máximo 2 de ente da administração direta. Vamos perguntar mais que isso. E pela experiência que a gente tem, o que eu aposto muito nesse concurso? A mudança da lei 9986 de 2000 para a lei 13.848 de 2019, que vai falar sobre os diretores, os dirigentes das agências reguladoras, que o mandato de 5 anos hoje e a quarentena de 6 meses. Podem falar também nos privilégios que ele tem, que o novo CPC, aquele CPC de 2016, quando mudou o prazo, que era dobro e quádruplo, dobro para recorrer, quádruplo para contestar, que hoje é em dobro e é em dobro. Fechou? Era isso que eu tinha que passar para vocês em relação a ente da administração direta. E agora, no próximo encontro, estaremos falando de atos administrativos. Forte abraço, boa prova para vocês, galera.